Bom dia, pessoal. Hoje, dia 14 de abril, começamos com uma madrugada muito boa. Dados da China, dados de exportação da China vieram muito melhor do que o que se esperava. Se esperava aí uma retração de 14% nas exportações da China e não aconteceu, né? Não veio tão feio assim. Isso impulsionou os mercados na Ásia e, óbvio, trouxe esse otimismo para os Estados Unidos. Futuros americanos também estão muito bons. Junto disso, nós temos a notícia de que, acho que é Cuomo, se eu me lembro bem, o governador de Nova York, falando que tudo indica que realmente atingiram o topo e já estão começando a fazer um plano para reduzir, para afrouxar a quarentena lá em Nova York, né? Então, Estados Unidos mostrando uma eficiência ímpar no tratamento do coronavírus, tá? Começamos também a temporada de balanços, principalmente das empresas lá dos Estados Unidos. Logo, logo começam as brasileiras também. Lá fora tem balanço de empresas fortes como Johnson Johnson, JP Morgan, Wells Fargo, que são bancões, né? JP Morgan e Wells Fargo são bancões lá nos Estados Unidos. E esses balanços já têm o período do coronavírus afetando eles. E o pessoal está muito interessado em saber o real efeito. Qual foi a real pancada que o coronavírus deu, principalmente nesses grandes, tá? Então, muita atenção a isso. Enquanto lá fora tudo é maravilha, aqui no Brasil seguimos ainda com a política do pão e circo. Então, em meio a assistencialismo para autônomos, vamos fazer aí vamos pagar R$ 600 por mês para os autônomos, lives e mais lives de shows e tudo mais para tentar amenizar esta quarentena. Foi aprovado ontem no Congresso um plano que foi apelidado de Mansueto, né? Quem criou, quem bolou a ideia se chama Mansueto, né? Só que ele foi distorcido, assim como o CPMF. Quem é mais velho vai lembrar da história do CPMF. Ele foi totalmente distorcido e acabou virando um projeto de lei, onde basicamente é o seguinte: se um governo, né, o São Paulo, o Rio, enfim, não conseguir arrecadar um determinado tanto de ICMS, então a União, a federação, tem que ir lá e pagar a diferença. Se a prefeitura não arrecada o suficiente de ISS, então a União vai lá e tem que pagar. Estima-se, no mínimo, um gasto de 90 bilhões de reais. E aí, quem opera a bolsa, quem tem um pouco mais de conhecimento financeiro, vai fazer a seguinte pergunta: e da onde vai vir esse dinheiro? O projeto de lei não prevê. Acho que é projeto de emenda constitucional, perdão. Ele não prevê. Em outras palavras, tem que pagar, se dane de onde sai. E sabe de onde vai sair? Isso aumenta o nosso risco Brasil, tá? No momento, o nosso EWZ está surfando algumas altas aí. Deixa eu só mostrar ele em primeiro lugar. Deixa eu só colocar ele aqui. Né, ele está surfando aí uma alta. Coloquei em porcentagem que fica mais fácil de entender esse gráficozinho do lado aqui. Chegou a bater 2,28% de alta. Deu uma retraçãozinha aí para 1,45 e agora está em 1,77. Por enquanto, essa alta está acompanhando aí todas as altas no mundo, né? O problema é o nosso risco Brasil, uma hora vai bater na porta. Se o Senado, foi aprovado no Congresso, tem que ir para o Senado. Se o Senado não revisar, não der uma melhorada nisso, ou, sei lá, enfim, fazer algum milagre, que eu duvido muito, porque o Davi Alcolumbre é parça do Maia, né? Se o Senado não fizer nada, o risco Brasil aumenta. A gente tem risco de calote. Não tem de onde sair o dinheiro, gente. Imagina o seguinte cenário aqui, olha aqui para mim rapidinho. Imagina o seguinte cenário: quem não é pai, imagina que é pai, tá? Faz de conta que é pai. Imagina que seu filho ou sua filha chega e fala: olha, pai, a vizinha estava ruim lá, estava precisando de ajuda. Eu prometi para ela que a gente vai todo mês dar R$ 600 para ela, tá bom?
Aí você paga semana que vem já a primeira parcela. Se for o caso ela precisar de mais de R$ 600 porque não está entrando dinheiro para ela, eu te aviso e aí você tem que pagar também, tá bom? Tchau, pai. E aí? Né? E aí? Da onde sai o dinheiro, gente? Ah, a gente aumenta os impostos. Não, mas espera aí. Vai tirar do povo, então? Entende? Isso gera risco ao país. E quem conhece um pouco mais de tributário fiscal sabe que quando você aumenta a alíquota de um imposto, a arrecadação cai. Tá? Então você, na verdade, começa a espremer mais os poucos que estão ainda pagando, até que esses não aguentam mais pagar. Aí você espreme mais ainda o que sobrou que está pagando, até que ninguém mais paga imposto, e isso vira default, isso vira calote, isso aumenta o risco do país. Tá? Então, por enquanto, as bolsas estão otimistas, seguindo o mercado externo. Mas se nada acontecer no Senado, gente, vai ser difícil, vai ser bem difícil, tá? Bom, dando uma olhadinha na nossa agenda, não temos muitas notícias, né? Essa da China que foi muito boa, né? Balança comercial veio acima da projeção, as importações no mês de março vieram acima da projeção, as exportações muito melhor do que a projeção. A projeção era menos 14, veio menos 6. É muito. Para a China, a gente está falando de bilhões e bilhões e bilhões, 6% é muita coisa. 14% ia ser uma porrada muito doída para a China. Eles se recuperaram muito bem e já se fala em recuperação em V para a China. Tá bom? Aqui nós temos o nosso IBC. Tá com dúvida do que é? Dá um clique. Índice Brasileiro de Atividade Econômica do Banco Central. Tá? Ele tenta antecipar o PIB. Legal, a gente pode ver isso. A projeção atual é 0,24. Perdão, a prévia foi 0,24. Vamos ver como que vai ser agora. O IBC sai às 9 horas. Lá fora, agenda mais magrinha, não tem nada muito importante para a gente se preocupar, tá? Mercados externos, né? Estados Unidos, Dow Jones com uma alta de 1,1%, S&P 0,94% e Nasdaq 1,19%, agora 1,20%. VIX futuros indo para 35, tá ficando bom, tá ficando bom. O VIX à vista em 40, precisa cair abaixo de 30, mas os futuros já estão mostrando aí otimismo, tá? Índice dólar, finalmente operando abaixo de 100, ontem já estava, hoje continua operando abaixo de 100, que continue assim. O DAX, né, o europeu subindo 0,5%, Inglaterra caindo 1,40%, CAC subindo 0,6% e Itália caindo 0,76%. Se pode ver que está bem difuso, né? Alguns subindo, outros caindo. Está dando uma média de 0,7 positivo aqui, mais ou menos. Tá? Agora deve ter caído um pouquinho. O DAX estava melhor. Estava melhor, deu uma retraída agora. Mas tudo bem. Vamos ver como que se comporta ao longo do dia, né? Petróleos voltaram a dar uma leve queda por causa da questão da demanda, né? A gente se preocupou muito com a reunião da OPEP, esqueceram da demanda, petróleo caindo ainda, tá bom? Brent cotado a 31,52 com uma queda de 0,63 e o WTI, ou petróleo light, caindo a 21,93 com uma queda de 2,14%. Japão, alta de 3,13% e Xangai, uma alta de 1,59%. Bitcoin cotado a 6.800. Tá bom? O nosso Ibov não aconteceu nenhum dos dois cenários que eu falei, né? Óbvio, eu não sou vidente, mas aconteceu um cenário que talvez, na real, esse cenário ele dá um pouco de medo e um pouco de esperança. Por quê? Olha, ele precisava fechar acima de 78,846 para que a gente superasse esta região e pudesse chamar isto de pivô de alta, beleza? Bom, ele fechou ontem a 835, ele fechou 9 pontos abaixo. Em outras palavras,
a região 78.850, arredondando para cima aí, é forte, tá? Se vier a superar esta região, e se o EWZ continuar positivo, há uma boa chance de superar. Se vier a superar, tem muita gente que está vendido aqui. E aqui é o stop. Tem muita gente que está vendido e aí é o stop. Vai acionar o stop dessa galera, vai dar um short squeeze. Só que qual que é o meu medo? Como existe ainda um plano, um risco Brasil muito forte, meu medo é ao final do dia acabar alguma coisa nesse cenário assim, olha. Mais ou menos assim. E fazer uma nova sombra aqui em cima. Aí, gente, aí complicou. Porque aí vai dar squeeze, vai estopar o pessoal que está vendido e aí vai arrebentar para baixo. Isso me dá um pouquinho de medo, tá? Então, esse é o medo que eu tenho. Eu não estou fazendo previsão nenhuma. Se porventura fechar o dia positivo, maravilha, temos aí o nosso tão esperado pivô de alta, tá bom? Então, muita atenção ao fechamento do IBOV para nos dar um termômetro aí do dia. No mais, é isso. A você, cautela, prudência. Ótimos trades hoje. E agora a gente vai seguindo pelo Instagram. Vejo vocês lá.